Um livro bem pequenininho, mas bastante potente, da nossa autora premiada Annie Ernaux. Annie Ernaux, então, autora francesa, ganhadora do Prêmio Nobel de 2022 de Literatura, e em O Jovem ela conta o caso que ela teve, então, com o jovem. Desmembra um pouco aqui da vida dela, nesse livro. Bora falar dele? Mas antes, não esquece, já se inscreve aqui no canal, já me conta um pouco do que vocês estão lendo e já deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer, beleza? Vamos lá! Gente, esse livro é realmente muito pequeno e dessa vez eu falo sem problema nenhum, vocês vão ler de uma vez só, porque realmente é muito curtinho. Esse livro, eu acho que eu nunca tinha parado para ler um livro tão pequeno quanto esse da Annie Ernaux. Annie Ernaux, que é aquela, né, que costura palavras de uma forma muito precisa e talvez por isso que um livro tão pequeno consiga trazer alguns, né, bastante conteúdo aqui pra gente falar e pra gente pensar. Esse livro ela conta então, né, a Annie aqui já devia ter os seus 50 anos, 60 anos, tendo caso com um menino aí que tava, na casa dos seus 20 e pouco. A Annie Ernaux, ela estudou numa cidade que chama Rouen, na França, e anos depois, então, quando ela vai se relacionar com esse jovem, ela retorna a essa cidade, né? Esse rapaz estudava ali na universidade e eles começam a manter um relacionamento. Então, para ela também tem um pouco dessa conotação de volta a esse momento da vida dela. Aqui a gente vê alguns assuntos, alguns aspectos bastante interessantes, né? A gente vê o primeiro aspecto aqui do etarismo, né? E eu acho que ele é olhado por uma ótica muito peculiar e muito particular, talvez. Porque a Annie, ela, apesar dela em dados momentos, ela se colocar como a mulher que vai sair com um cara mais novo sim, e que vai ter os olhares das outras pessoas e que isso vai passar, e se posicionar dessa forma, né? Então ter se bancar mesmo nesse sentido, né? E apontar esses casos, essas questões, assim, né? Desse julgamento externo à relação dela com esse jovem. Ela também, em dado momento, eu senti um certo auto-julgamento. Nada aqui é muito sensível, né? Nada aqui é muito escorrido de sangue, né? Pra quem nunca leu, a Annie Ernaux, ela é uma autora muito fria com as palavras, assim, e é interessante porque é uma frieza sobre as palavras da própria vida dela, né? Então a Annie Ernaux é uma autora que escreve sobre ela, mas escreve sobre ela num sentido mais de análise, né, de outras coisas, do entorno, do mundo. É uma questão mais de autobiografia sociológica que eles chamam. Esse livro aqui, de todos que eu li dela, eu achei menos focado nessa parte mais sociológica, eu achei mais focado nela enquanto desenvolvimento pessoal mesmo. Mas tem um aspecto dentre alguns aqui desse livro que eu acho que tá mais próximo a essa questão social. E por quê? Ela, quando ela vai se relacionar com esse jovem, ele carrega algumas características de uma pessoa mais simples, uma pessoa talvez menos letrada ou menos... Não é letrada nesse sentido porque ele literalmente estuda no mesmo lugar que ela estudou, mas uma pessoa que tá menos ali na alta elite mesmo, né? Nos costumes, eu quero dizer, principalmente mais dos costumes do que da intelectualidade até. E isso é muito interessante porque, só retomando um pouco outras obras da Annie, no Lugar, principalmente, a gente vê muito esse conflito dela jovem com o pai, né? Então, dando aqui um passo para trás, né? A família dela era uma família que era pobre, que começou a ascender ali num momento de pós-guerra como comerciante. Ela é a primeira da família a ir estudar, né? Então ela conseguiu se formar e tudo, e ela começa meio que frequentar outros ambientes mais intelectualizados e de pessoas com outros costumes, etc. E isso é um pouco de uma briga interna, né, dela. Então tem um pouco de repelir esse lugar que ela veio, lugar mais simples, versus uma questão de abraçar também porque faz parte de quem ela é. E esse encontro com esse jovem, ele tem um pouco dessa representatividade, que é esse encontro com o que ela já foi de alguma forma também, porque esse jovem também carregava um pouco desse conflito e desses costumes menos cheios de pompa, vamos dizer assim, ou menos dentro da elite, né? Tinham coisas que não se adequavam ali aos ambientes que ela agora, né, uma mulher já madura, costumava frequentar.
tá. Ela até fala e ela posiciona esse relacionamento dentro desse lugar. Pelo menos a forma como eu li, como eu interpretei, esse relacionamento tá dentro do lugar de um encontro com uma parte dela mesma, né? Tanto que tem uma frase, um trecho ótimo, que ela fala que ela repeliria um relacionamento desses, né, alguns anos atrás na vida dela, justamente porque ela queria muito negar essa parte dela e que nesse momento ela já não estava negando mais. Olhar um relacionamento, qualquer que seja, sob a perspectiva do porquê ele faz sentido na sua vida naquele momento, eu achei uma coisa muito bacana que ela trouxe pra cá. Bom, agora atenção que talvez role um spoiler aqui, então se você por um acaso não gosta de spoilers, já dá uma puladinha pro final, mas eu acho que não estraga nada, né? Porque esse livro é tão pequenininho que nem dá tempo de estragar. Esse livro, ele conta um pouco do momento em que a Annie escreveu o livro, que é o acontecimento que ela fala sobre o aborto dela. Então não é o momento em que o aborto estava acontecendo, mas sim o momento em que ela resolveu escrever sobre a história do aborto. E ela conta um pouco que ela enrolou, vamos dizer assim, para escrever o acontecimento, que é um livro muito pesado, né, que conta aí esse momento da vida dela. E assim, o que é mais intrigante, ou o que é mais interessante, é que a ruptura da Annie com esse jovem, então sim, esse é o spoiler, no final eles terminam, mas enfim, não acho que isso é um spoiler de fato, mas no final eles não ficam juntos. E ela fala que essa ruptura, ela se relaciona inclusive com o fim da escrita do livro dela. E aí é uma coisa muito curiosa, porque a Annie, ela fala um pouco dessa, em algumas entrevistas que eu já li dela, dessa coisa da vida e da escrita, né? E essas coisas se relacionam muito pra ela. Então, às vezes, a sensação que dá aqui com esse livro é quase que como ela encontrou esse jovem, teve esse relacionamento, ele impulsionou de alguma forma essa questão da escrita do livro e desse reencontro dela com ela mesma, e quando ele acabou de prestar esse papel, e aqui eu estou sendo tão fria quanto ela, esse relacionamento passou a ser desinteressante. E aqui, putz, gente, eu não tô falando de um grande relacionamento e que casaram e tiveram filhos, né? Tô falando de um caso, de um momento, de uma coisa curta que aconteceu, ou pelo menos é a forma que dá a entender aqui. E é muito interessante isso, mais uma vez, entender e pensar as perspectivas de como os relacionamentos, às vezes, eles só nos servem e não necessariamente eles são algo de muito romântico, como a gente costuma colocar. E aqui relacionamentos não só românticos, né, mas até de amizades ou de pessoas que passam nas nossas vidas, que de uma certa forma elas sempre estão nos servindo a alguma coisa para além desse lugar do sentimentalismo que a gente leva às coisas. Então, Annie, com sua frieza, me fez chegar a essa reflexão e eu fiquei bastante intrigada com isso, ainda tô pensando sobre esse assunto. Bom, gente, é isso, espero que tenham gostado. Tem outras resenhas de Annie, vou deixar aqui o link para vocês acompanharem no canal. Eu tô completamente apaixonada pela obra dessa autora, tem outros livros dela que eu ainda não li, né? Os livros dela são publicados pela editora Fósforo aqui no Brasil, que já trouxe aí mais uns 2 ou 3 que eu ainda não li, fora os outros 2 que tem resenha aqui no canal. É isso, espero que tenham gostado. Não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer, tá bom? Um beijo, até a próxima!